Então, meu propósito aqui é ensinar as mulheres a reconquistar a autoestima em 21 dias. Então, sinta-se à vontade, estou de coração aberto para te apoiar, para te acolher nessa busca desse reencontro, dessa reconquista com a autoestima. Nós já temos mulheres participando do programa Mulheres Resolvidas, com diversas técnicas que trazem o equilíbrio emocional, elevando assim a sua autoestima. E entre os dias 9 e 16 de novembro, nós vamos ter mais uma semana da autoestima feminina, que é totalmente online e gratuita, onde você irá fazer esse encontro com você. E no final irá abrir as inscrições para a terceira turma do programa Mulheres Resolvidas. E o nosso bate-papo de hoje é os benefícios de práticas de meditação, respiração e reprogramação mental para a sua autoestima. E aí você deve estar se perguntando assim, como assim, Dani? O que práticas de respiração, meditação e reprogramação mental tem a ver com a minha autoestima? E eu vou te dizer, tudo tem a ver. Por quê? A gente vai entender alguns pontos bem importantes aqui. Nós temos que entender que tudo é energia. Oi, para quem está chegando agora. Para que tudo é energia. Que nós somos, energia significa ativo. Então, nós temos um sistema ativo que se movimenta o tempo inteiro. Então, a gente sempre fala o seguinte, que a gente não precisa acreditar nisso. A gente pode, inclusive, sentir a nossa energia. Quer ver como? Se você fizer esse movimento aqui e sentir o calor das suas mãos e colocar no seu peito, você vai sentir que tem uma vibração. Você vai sentir mais conforto, um aconchego, uma energia boa. Isso é energia. Então, nós somos movidos por energia. Essa energia sutil, ela flui em diversos canais nossos, como vasos sanguíneos, vasos linfáticos, sistema nervoso, canais iônicos e os famosos meridianos. E aí a gente faz um encontro entre o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional e o nosso corpo espiritual. Quando a gente menciona espiritual aqui, nós não estamos vinculando a nenhuma questão religiosa. A sua religião é a sua religião. Aqui esse espírito é o meu eu divino, é essa essência divina que está dentro de mim. E por que essas práticas têm tudo a ver com a nossa autoestima? Porque a gente começa a entender que essa reconquista da autoestima, ela é de dentro para fora, tá? E aí a gente precisa entender que dentro desses nossos campos, nós temos um campo que se chama etérico, que é onde estão os nossos chakras. E nós temos 7 chakras principais. E aí a gente tem todo um movimento desses chakras que estão ligados aos nossos pensamentos, às nossas emoções, aos nossos sentimentos. E quando eles estão alinhados, a gente tem um movimento. A gente se sente mais em paz, mais em equilíbrio, em harmonia. A gente sente mais prazer pela vida, pelas pessoas. Os nossos relacionamentos são melhores. A gente tem mais conexão com o universo, e isso tudo vai trazendo esse movimento da gente fazer esse encontro com o nosso eu, tá? E aí, uma questão bem importante que a gente precisa entender é que quando os nossos chakras estão desalinhados, eles influenciam muito nos nossos sistemas, e inclusive no nosso corpo físico. A gente tem uma tendência a adoecer quando os nossos chakras estão desalinhados. E aí é que vem a pergunta bem importante. Mas como que eu vou manter os meus chakras alinhados? Aí é que vem os benefícios das técnicas, das práticas de respiração, de meditação e de reprogramação mental. Então, quando a gente fala nessa questão da autoestima, a gente precisa entender que a autoestima é esse autocuidado para comigo. É esse amor que eu tenho para comigo. E
uma questão bem importante que a gente foi criado nessa busca de entender que o amor sempre vem do outro, certo? E na verdade não é isso que acontece. O amor, ele é de dentro para fora. Então, como que a gente vai receber amor se eu não estou vibrando no amor para comigo? E aí é que essas práticas são importantes. Por quê? Porque eu começo a fazer o movimento dessas práticas e elas vão fazendo com que eu encontre esse meu eu e eu comece a fazer mudanças importantes no meu dia a dia. Então, como que isso acontece? Por exemplo, assim, Dani, como que eu vou alinhar os meus chakras? Então, os chakras, a gente consegue fazer esse alinhamento através de respiração, de meditação, de frases de reprogramação mental, que são frases positivas que nos constroem. Então, todo esse movimento, ele vem com essas práticas. E aí você vai dizer assim, Dani, mas eu não tenho esse hábito de fazer essas práticas. Mas toda e qualquer pessoa pode fazer, não precisa ser um especialista nessa área para aprender a respirar melhor, para aprender a meditar. As meditações não precisam ser de longo tempo, faça dentro das suas possibilidades, mas comece a praticar essas práticas que tanto tem se falado. O que tem se falado tanto, né? De estar no aqui e agora, de estar mais presente. Porque a gente começa a entender que nós temos a mente consciente e a mente inconsciente. 95% das nossas questões estão no nosso inconsciente. Tem muitas questões que a gente vivencia que a gente nem tem consciência disso. E quando a gente começa a fazer essas práticas, a gente começa a estar mais presente no nosso aqui agora, no nosso movimento. Essa semana eu tive um retorno bem bacana. Na semana passada eu atendi um cliente que ele estava com problemas para dormir, dificuldade de dormir em decorrência do grau de ansiedade dele. E aí eu falei para ele, você faz alguma prática de respiração antes de dormir? E aí ele disse, não sei que prática eu posso fazer, como que eu posso fazer. E aí eu passei algumas orientações para ele. E passou alguns dias, eu perguntei como é que ele estava. E ele falou, Dani, eu estou dormindo melhor, porque eu comecei a fazer práticas de respiração antes de dormir. E, gente, esses dias eu vi uma mensagem assim, ó. Uma boa noite de sono traz bons sonhos. E é verdade, como que eu vou ter disposição no dia seguinte para seguir os meus sonhos, os meus objetivos, os meus planos para comigo, se eu não tive uma boa noite de sono? E a gente tem que observar o quanto essas práticas nos auxiliam e práticas que a gente pode fazer no nosso ambiente, isso que é mais importante, dentro da nossa casa, no nosso ambiente, com a roupa que a gente está, desde que eu me permita ter esse tempo. Então, olha só, gente, práticas de respiração, elas melhoram o nosso mecanismo pulmonar. Inclusive, no período de pandemia, quando a gente estava com foco na pandemia, eu falava, eles diziam, Dani, o que eu posso fazer? Eu falei, respire melhor, faça práticas de respiração. Por quê? Porque quando você respira melhor, você fortalece os seus pulmões, você ativa esse movimento. Uma vez eu fui em uma palestra, em um curso, na verdade, com um naturopata, e ele já foi médico, e ele disse que a gente usa 1/3 da capacidade dos nossos pulmões. Gente, é muito pouco, e nós temos 2, certo? Então, fortalecer esse mecanismo pulmonar é o que a respiração faz pela gente. Ela ativa e alivia também as nossas tensões musculares. Quando a gente respira, que a gente faz aquele movimento já de se concentrar, relaxar os nossos ombros, alinhar a coluna, alinhar o queixo para mim fazer um movimento de respiração. Esse movimento aqui eu já começo a sentir o meu corpo e já começo a aliviar as tensões dele. E aí eu começo a praticar a respiração. Só de respirar mais profundo, respire aí do outro lado, mais profundo.
calma, lentamente. Inspire pelo nariz e expire pelo nariz, bem lento, para você ver a diferença que já dá só agora nesse momento, tá? Depois a gente vai fazer, vou passar algumas práticas de respiração para que você possa praticar. Além desse alívio, a gente tem um domínio dos nossos pensamentos, por estar num estado mais presente, num estado mais consciente. Então, quem tem muitas questões em relação à ansiedade, eu sempre falo, a respiração é a base. Por quê? Porque quando você está naquele movimento ansioso, onde a sua mente fica pensando o tempo inteiro, e você começa uma coisa e não consegue continuar, daqui a pouco parece que te dá um branco e você não consegue sair do lugar e vai te batendo aquela situação que em alguns momentos chega a ser de desespero, né? E vai gerando em muitas situações o pânico. Se você para e respira e presta atenção na sua respiração, você está fazendo com que a sua mente esteja num estado mais consciente. Ela sai daquele estado imaginativo e volta para um estado mais consciente. E estar no estado mais consciente faz com que você se perceba melhor. E aí vocês vão me dizer, Dani, mas isso tudo tem a ver com autoestima? Tem, gente, porque a ansiedade, ela gera um medo. E aí esse medo faz com que eu baixe a minha autoestima, tá? Então eu trabalhar com técnicas de respiração faz com que eu me sinta muito melhor. E um outro benefício da técnica de respiração é melhora a qualidade do seu sono. Isso é muito importante. Faça o teste você aí, respire de forma correta antes de você dormir, para ver se você não tem um sono melhor, de mais qualidade. Sabe aquele dorme e acorda, ou quando você leva para sua cama toda aquela turbulência de pensamentos e aí você trabalha a respiração de forma mais consciente, você vai perceber essa mudança. Eu tenho certeza, eu tenho vivenciado isso com os clientes, eu vivenciei muito isso no meu dia a dia também, e você pode vivenciar isso aí. O detalhe das práticas é exatamente essa palavra que eu falei para vocês, vivenciar. A gente precisa começar a vivenciar. O que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é quando eu começo a me vivenciar. Eu começo a trazer esse olhar para mim. E aí eu começo a partir daí fazer as minhas mudanças. E quando que a gente faz uma grande mudança na nossa vida? Quando a gente começa a vivenciar situações diferentes, pensamentos diferentes, práticas diferentes. E então a gente precisa começar a se permitir vivenciar. De nada adianta eu ter o conhecimento se eu não praticar aquilo que eu conheço. Eu li essa frase uma vez em um livro e fez todo sentido. Às vezes eu fazia curso e eu não praticava aquilo que eu aprendia. E aí chegou num grau que eu precisei, tomei consciência que eu precisava praticar aquilo que eu aprendia nos cursos. E aí a minha vida começou a se transformar. Então, de nada adianta eu ter conhecimento se eu não pratico. Então, é bem importante a gente se permitir praticar, tá? E aí, eu vou passar algumas técnicas de respiração aqui para que vocês possam praticar aí no ambiente de vocês, tá? Então, uma técnica bem bacana para quando a gente está bem ansiosa é a gente inspirar pelo nariz e exalar pela boca como se fosse um canudinho. Então, nesses momentos de ansiedade, eu posso fazer essa prática, tá? Então, o convite é para que você faça aí. Então, você senta, coloca os pés no chão. Eu gosto de colocar as palmas da mão para cima, tá? E aí, deixa eu puxar um pouquinho para cá assim, isso, assim ficou melhor. E aí, eu começo a fazer a inspiração e a exalar, tá? Ó, meus ombros ficam de forma confortável, eu fico de forma confortável. Isso é bem importante, tá, gente? Eu preciso estar confortável na prática que eu vou fazer. Nenhuma dessas práticas é para trazer dor. É para trazer desconforto. Não, ela é para trazer conforto, para que você se sinta mais leve, né? Traga esse equilíbrio que você precisa. Então, você vai inspirar e exalar.
E aí, você pode fazer esse movimento de 6 a 8 vezes. Então, por que eu gosto de fazer a mão nesse movimento aqui? Porque eu vou contando para não me perder, tá? Então, ó, inspiro. Exalo, um movimento. Exalo, 2 movimentos. Três movimentos. E aí você vai sentindo. Então, essa é uma prática interessante para quando você está ansiosa, tá? E aí você faz o movimento de contar. Terminou a respiração? Lembra lá do começo da nossa conversa, da energia? Você, ó, movimenta as mãos, respirou, respirou, traz pra cá, você já tá energizando. E aí fique só pelo nariz. Inspire. Isso, e aí faça o seu movimento, tá? Tem uma outra respiração que eu gosto bastante de fazer antes de iniciar a meditação. E aí, gente, respiração, se você quiser manter os seus olhos abertos ou se você quiser fechar os seus olhos, eu particularmente gosto de fechar, de realmente voltar o olhar para mim, tá? Então, se você, antes de fazer uma meditação, faça a respiração, que é apenas pelas narinas. Então, você vai inspirar calma e tranquila e exalar calma e tranquilamente. Então, você vai inspirar no 3, então você vai contar, ó, inspirando. Segura no 3, conta 1, 2, 3 e solta no 6. Opa, perdão, pelo nariz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É que explicar e fazer, às vezes eu me perco aqui, que eu tenho que pensar mais, tá? Então, ó, inspira, eu vou fazer. Inspiro pelo nariz em 3, seguro em 3, exalo em 6, tá? Então, até o final, tá? Ó, no seu tempo, vai exalando. Então, essa é uma prática que você pode fazer antes de dormir, antes da meditação, tá? Você pode fazer aquela ali que eu ensinei antes do canudinho e depois fazer essa. Gente, questão de minutinho. 5 minutinhos você consegue fazer algumas práticas de respiração e você vai se sentir muito mais calma e tranquila. E aí você vai dizer, tá, Dani, mas e a minha autoestima? Quando a gente se sente melhor, que eu me sinto mais em equilíbrio, que eu estou mais conectada comigo, eu estou me permitindo me amar mais. Por quê? Porque eu começo a entender da onde vem, o que vem que eu estou sentindo. Você vai ver que muitas questões é da sua mente imaginativa, que a nossa mente ela nos leva. E aí, nesse momento, eu tô trazendo ela pra cá, tá? E eu começo a estar mais presente no meu dia. Comece o seu dia respirando melhor. Naquele curso que eu fiz, ele falou o seguinte, que o ideal é a gente fazer 3 vezes ao dia, 10 respirações profundas. E aí você escolha a que você preferir. Tem uma outra respiração bacana também, que é uma respiração conectada, onde a gente vai fazer um movimento de se conectar. Então, eu inspiro pelo nariz, solto pelo nariz, mas numa sequência. Então, eu faço 4 vezes e a quinta ela é bem profunda. Então, ela é assim, ó. Então, as 4 eu faço mais seguidas e profunda, tá? Então, ó, mais rapidinho. E a quinta eu seguro. E eu faço 4 vezes esse mesmo movimento. Então, são 20 vezes que eu faço essa respiração.
Essa respiração de estar conectada chega no momento que parece que a minha inalação ela vai se confundindo com a exalação numa só. Tá? Como se fosse circular. Você sente assim, ó, que entra e sai, que ela faz isso, tá? E essa exalação, ela é o espelho da nossa entrega. Eu tô entregando ali, tá? Então, eu tô entregando ali. E aí, eu me aceito mais, eu confio mais em mim, tá? Ela esvazia aquele estado de eu me sentir sozinho. É um exercício indicado tanto para iniciantes, né? Para você que não tem prática, tanto para pessoas que já fazem prática de respiração. E é esse ritmo respiratório. Tá? Então, assim, ó, ela traz isso para a gente estar num estado mais consciente de respiração. E aí, em alguns momentos, nessa respiração, se você estiver mais acelerada, você inclusive pode sentir uma tontura. Mas é normal. Por quê? Porque você não está adaptada a isso, o seu pulmão não tá, o seu cérebro não tá, você está oxigenando, fazendo todo esse movimento, tá? Meninas, uma outra prática bacana para que a gente possa elevar a nossa autoestima é a gente fazer a reprogramação mental. Então, reprogramação mental, ela já diz, ela é exatamente reprogramar a nossa mente. E aí, reprogramar para quê? Para eliminar da nossa mente inconsciente, né? Um tipo de programação que está nos bloqueando. Uma sugestão bem bacana para que vocês possam trabalhar com a reprogramação mental é assim, ó. Tem várias, na internet tem muitas questões em relação à roda da vida. Então, você pode pegar uma roda da vida, avaliar as áreas, as pontuações que você dá para as áreas da sua vida, e aí você vai observar, por exemplo, que você precisa dar uma atenção para a área do equilíbrio emocional, tá? E aí você pode repetir frases como: quanto mais me alinho com o meu pensar, com o meu sentir, de forma positiva, mais equilíbrio emocional eu tenho. Eu vou colocar depois, no decorrer da semana, essas frases no Stories ali para que vocês possam acompanhar, tá? Então, quanto mais alinho meu pensar com o meu sentir de forma positiva, mais equilíbrio emocional eu tenho. Outra frase bacana: a paz do eu está dentro de mim. Eu emano isso dentro de mim e vibro para o universo. E aí vocês vão dizer assim: tá, Dani, mas eu só vou fazer repetição de frases? Sim, porque você vai estar reprogramando a sua mente. Sabe aquele pensamento negativo que fica aí com você o tempo inteiro? Esse pensamento negativo, ele é uma repetição. Então, você precisa transformar esse pensamento negativo num pensamento positivo. Uma outra questão bacana é você trabalhar as suas crenças fortalecedoras. Então, nós temos crenças limitantes. Então, por exemplo, assim, ó, eu não me sinto em paz, eu não me sinto leve, eu não sinto alegria. São crenças que vêm de uma limitação que eu tenho, de algum momento que eu vivenciei aquilo e que eu entendo que agora esse é o meu padrão, esse é o meu normal. Então, eu vou quebrar uma crença limitante desse sentido como: eu me sinto cada dia mais em paz, leve e alegre. Olha só que interessante começar a sua manhã assim. E as práticas de reprogramação mental é bacana você fazer um pouquinho antes de você dormir, quando você já começa a entrar naquele estágio mais sonolento, porque você está acessando mais a sua mente inconsciente, e no período da manhã. Então, quando eu acordo, eu sempre gosto de repetir: eu me sinto cada dia em paz, em leve e alegre. Ou: hoje o meu dia será tranquilo, será sereno, será feliz. Então, ali você já está fazendo essa reprogramação mental. Eu estou cada dia mais saudável, com energia, entusiasmo para realizar
meus sonhos. Olha só que bacana essa frase. Estou cada dia mais saudável, com energia e entusiasmo para realizar meus sonhos. E aí você começa a trabalhar a reprogramação mental, reprogramar a sua mente, tá? E aí você vai dizer, mas eu vou ficar repetindo essas frases? Sim, repita, vivencie e veja a transformação que isso vai fazer com você. É incrível o resultado que dá. E aí, minhas queridas, a gente tem também a prática da meditação, que melhora a nossa qualidade de sono, aumenta o nosso sistema imunológico, reduz a probabilidade de sintomas como ansiedade e depressão. E aí a gente precisa aqui ser persistente, porque as pessoas sentam no movimento de meditação e na hora que sentam já querem que a mente acalme. E isso não vai acontecer. Então você precisa ser persistente, por quê? Porque o seu corpo, a sua mente, eles ainda não estão acostumados com esse movimento. E por que a gente fala em práticas de 21 dias? Porque a partir de 21 dias, a neurociência comprovou que você começa a transformar essa mudança em um hábito. Então, se você transforma isso num hábito positivo, a sua vida vai passar a ter movimentos positivos. E aí você vai dizer assim, mas Dani, como assim isso tudo vai trabalhar a minha autoestima? Vai, gente, porque vocês vão começar a fazer esse encontro com o eu de vocês, com essa essência de vocês. Vocês vão começar a perceber quanta coisa ruim a gente recebe de fora e a gente entende que a nossa realidade é essa. Por exemplo, a meditação para quem está com a doença psíquica da depressão, por exemplo, e a gente sabe que tem muitas pessoas assim, ela vai fazendo você se trabalhar, você fazer esse encontro, você se acalmar, mas você precisa ser persistente, tá? E aí você vai fazer como a prática de meditação. Sente ali como você fez a sua respiração, com os pés no chão, ou numa posição de meditação com as pernas cruzadas, sempre mantendo a coluna ereta, tá? Os ombros relaxados, o queixo encaixado, e aí você fecha os seus olhos, inicia uma respiração, tá? E aí você vai permitindo, se você quiser colocar uma música, por exemplo, tem gente que gosta de fazer meditação no silêncio. Eu gosto de fazer com música, a música me conecta. Coloque uma música que te conecta, vai permitindo respirar, tá? Então, ó. Vai sentindo a respiração acessar você de forma mais profunda e você vai ficar ali naquele estado de meditação. E aí a sua mente vai pensar no trabalho, na casa, no filho, no marido, nas atividades do filho e tudo bem. E é isso mesmo, e você vai se manter ali. Por quê? Porque você tem que se adaptar a esse movimento. Não é sentar e já... sentei, eu já tenho que me acalmar, já tem que estar tudo certo para mim sair. Não, a sua mente vai continuar pensando porque ela foi feita para pensar. Mas, quanto mais eu crio o hábito da meditação, mais eu faço esse encontro com o meu eu, reduz muito a quantidade de pensamentos que eu tenho, mais equilíbrio emocional eu tenho, mais eu aprendo a me amar, a me respeitar, porque o equilíbrio emocional ele traz isso, ele traz esse auto-amor, ele traz essa elevação da autoestima, eu aprendo a me aceitar e a partir desse movimento eu começo a fazer as mudanças que eu quero fazer, por exemplo, com o meu corpo físico, que eu não tô satisfeita com o meu peso, por exemplo. Mas primeiro, gente, eu preciso aprender a equilibrar esse meu eu e entender que eu não tenho que esperar de fora o que está aqui dentro. Então, a nossa busca é encontrar as respostas dentro de nós. E aí eu vou dizer para vocês, é uma tarefinha fácil? Não é, mas ela é possível sim. E por que tanto tem se falado disso?
porque tem se comprovado isso. E a gente que trabalha com pessoas o dia inteiro, a gente vivencia isso nas pessoas. E, gente, assim, ó, vai ter dias que você vai fazer a prática e você mesmo assim vai se questionar e vai dizer, poxa, eu fiz a prática, estou me sentindo melhor, mas será que eu já estou me amando? É um processo. Se permita vivenciar, como eu falei lá no início, autoconhecimento é você se permitir vivenciar as práticas e se transformar. A gente tem o hábito de começar algo e não dar continuidade. Por quê? Porque a nossa mente, ela quer que a gente fique no mesmo lugar. Ela não quer que a gente faça transformações, que a gente faça mudanças, que a gente se mantenha num movimento que ela não está adaptada. O nosso corpo físico sente, quando você começar a fazer meditação, você pode sentir um desconfortinho aqui, um desconfortinho lá, mas por isso que eu falo, faça o movimento de forma que você se sinta confortável. Isso é extremamente importante. Então, às vezes, a gente vê assim, as pessoas falam, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser na posição X, tem que ser... Não, tem que ser na posição que você se sinta confortável para você estar bem na prática. Isso é muito importante. Depois que eu comecei a entender isso, que tem várias técnicas, várias práticas que a gente aprende, por isso que eu falo, não adianta só eu conhecer, eu preciso praticar. A partir do momento que eu comecei a praticar, eu comecei a identificar aquelas que eu mais me adaptava. E conforme eu ia praticando, eu ia transformando elas naquele movimento que faz bem para mim. Então, isso é autoestima, é eu entender o que faz bem para mim, é trazer esse auto-amor, esse olhar, esse auto-olhar, né? Olhar para mim com esse foco. Eu sempre falo para as mulheres que eu atendo, tira esse olhar daqui e traz esse olhar para você. Como se você estivesse olhando daqui, ó. O que você precisa fazer para mudar isso, para transformar isso? É olhar para você, tá? E não ficar preocupada com que, mas a minha amiga, ela disse que a meditação é assim. Faça o que a sua amiga falou, veja se faz sentido para você. Se você vê que a posição não ficou confortável, faça na posição que você se sinta confortável. Esse é o meu recadinho para vocês hoje. Então, práticas de respiração, de meditação. Tem meditação de 1 minutinho que você vai fazer. Eu vou começar a postar isso no Stories para que vocês possam acompanhar mais as frases de reprogramação mental. E vou passar também essa técnicazinha ali, como se faz ali de 1 minuto, para que vocês possam fazer. Então, meninas, a transformação, ela não exige muito tempo da gente. Mas ela exige da gente uma coisa bem importante, que é a persistência. A persistência para você se transformar, para você fazer essa reconquista do seu amor próprio, da sua autoestima. E aí vocês vão vendo como todos os outros corpos que a gente falou lá, o físico, o mental, o espiritual e o emocional, eles estão, ligadinhos. E aí a gente vai fazendo esse movimento de cuidar do meu emocional, da minha mente, tá? O meu espiritual conectado comigo, e aí eu começo a ver esse resultado no meu corpo físico, eu começo a vibrar tudo isso, tá bom? Quero agradecer o propósito do trabalho aqui é que esse material fique rodando para que vocês possam acompanhar, tá? Então as minhas lives são mais rápidas, eu faço live de 30, 40 minutos, porque eu sei como é que tá a questão do tempo das pessoas, para que elas possam assistir depois com mais calma, mais tranquilidade, ver as práticas, tá? Mas eu quero agradecer imensamente as meninas que acompanharam, quero dizer para as mulheres que é possível sim reconquistar a autoestima, que muitas mulheres têm feito esse trabalho e que é importante a gente aprender a olhar pra gente com amor, com carinho, com respeito. Gente, como é que alguém vai valorizar você se você não se valoriza? Não acontece. A partir do momento que você aprender a se valorizar, a se respeitar, a se amar, você vai fazer grandes transformações. As pessoas ao seu redor sentem a sua mudança, você passa a vibrar isso e é muito curador. E vai ter dias que você vai ter aquela quedinha? Vai, e é normal.
mas não é motivo para você desistir. É motivo para você ainda ampliar mais a sua mudança, tá? Eu acredito muito na transformação das pessoas. Esses dias uma cliente me falou assim: ah, Dani, as pessoas não têm mais jeito e tal, tá muito difícil. Você acredita ainda? Eu falei: nossa, se eu não acreditar nas pessoas, com o trabalho que eu faço, se eu não acreditar nas mudanças das pessoas, com o trabalho que eu faço, com a área que eu já trabalhei, que foi a área de recursos humanos, que também eram pessoas, quem vai acreditar? Eu acredito muito nas mudanças, é possível sim, desde que a gente entenda que a gente é que deve fazer essas mudanças por nós. E aí, a gente faz por nós, gente, e aí a gente vai emanando isso para quem está ao nosso redor. Porque o que é o equilíbrio emocional? É isso. Às vezes você está dentro de uma situação de dificuldade, dentro de uma situação de adversidade que acontece no dia a dia da gente, e você ter esse equilíbrio para saber lidar com aquela situação sem que você precise ter um problema no relacionamento, sem que você precise afetar a sua saúde do seu corpo físico, sem com que você fique com aquele monte de mágoas, de tristezas, de angústias, né, de medos, e aí então isso é o equilíbrio emocional. Então essa é a busca, né? Você equilibrar o seu emocional para que você reconquiste a sua autoestima. Tá bom, meninas? Deixo aqui o canal do Instagram, do Facebook disponível para que se vocês tiverem dúvidas, perguntas em relação a essa área que eu possa auxiliar vocês, estou aí aberta para receber, tá bom? Beijo no coração de vocês. Um bom descanso, respirem, meditem, façam reprogramação mental e depois me contem aí a diferença na semana de vocês ou até no dia de vocês, tá bom? Beijo no coração!